Deus abençoe esse santo dia. Eu me chamo Gilton Góes e hoje nós queremos refletir dentro do programa Reflexão do Dia, 18 de fevereiro de 2025, sexta semana do Tempo Comum, terça-feira. Santo do Dia, São Teotônio, o primeiro santo português e fundador do Mosteiro Santa Cruz. Século XIX, Portugal. Nascido em Ganfei, Valência, Portugal, São Teotônio foi religioso. Desde criança foi confiado aos cuidados do seu tio-avô, Dom Crescônio, que era bispo em Coimbra. Com mais 11 irmãos, fundou a Ordem dos Cônegos Regrantes de Santa Cruz, Mosteiro de Santa Cruz. Tornou-se o seu primeiro prior, um homem sábio. Ele foi suporte ao jovem Afonso Henriques durante a independência de Portugal e tornou-se conselheiro do então rei Dom Afonso I. Ele, por várias vezes, foi convidado para ser bispo local, mas ele recusou e dedicando-se aí a, a esse conselho ao futuro rei de Portugal, né, Dom Afonso I. Tinha como amigo pessoal Dom Bernardo de Claraval. A ordem religiosa se estendeu até o Brasil, sendo que no país há dois mosteiros, Ordem dos Cônegos Regrantes de Santa Cruz, um em Guaratinguetá, São Paulo, e outro na Diocese de Anápolis, Goiás. Eu te peço, Senhor, dai-me graça de, nas minhas decisões e renúncias, ser firme em ti, como foi São Teotônio, para que eu não fuja da sua vontade em minha vida. Amém. São Teotônio, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver a continuidade da leitura de Gênesis. Já entendemos, estudamos Gênesis capítulo 1, 2, 3, e agora damos um salto para o Gênesis capítulo 6. Depois da queda do homem, depois do pecado instituído, né, na vida do homem, uma decisão errada de Eva e Adão, que diante de Deus, na existência eterna de Deus, resolveram pelo pecado. Por grande misericórdia, Deus, então, retira Adão e Eva do Éden. Por quê? Lá eles viveriam eternamente em pecado. E só tem um espaço onde se pode viver eternamente em pecado: é o inferno. E o inferno não combina, convenhamos, com o Éden, né? Com a presença eterna do Senhor. Para que o homem não vivesse eternamente no pecado, o homem passa a conhecer, então, a partir do momento que ele sai do Éden, a morte. E junto com a morte, tantas outras maldições. Embora tenha sido, com certeza, Adão e Eva, sido perdoado por Deus por que eles fizeram, né? Desobedeceram, mas Deus, o perdão não redime as consequências. Redime a culpa, mas e as consequências? A vidraça está quebrada, né? O pecado foi cometido e tinha uma ordem eterna aquele pecado. Agora o homem tem que conhecer o bem e o mal, tem que viver agora do seu trabalho, os interesses da mulher volta-se para o homem, do homem para a mulher, eles vão conhecer doenças, eles vão conhecer perseguição, intriga, fofoca, confusão, eles vão conhecer toda sorte de maldade e também a morte. A consequência disso foi refletido em seu filho. A Caim matou Abel, né, por inveja, por violência. E assim a morte, o assassinato entra na história da humanidade. Daí surge a raiz das guerras, é a raiz de toda inveja, é a raiz de todo poder e desvio da humanidade. E no capítulo 6
nós temos o ápice disso. Veja só o que acontece no capítulo 6. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra. E como os seus projetos e os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Que tristeza, né? Estava tudo bem, não era? E para que foram estender a mão para o fruto proibido, né? Para que foi ouvir a serpente? Eva ali, né, ouviu a serpente, ofereceu ao marido, o marido, o Adão aceita, tá vendo? Estava tudo bem, mas a maldade cresceu. Versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se eh, de ter feito um homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: Vou exterminar da face da terra um homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Forte esta leitura. Esse versículo é forte. Lógico que Deus não se arrepende do que faz, nunca. Mas é um texto escrito, né, por homens para mostrar aí a maldade do homem. Lógico que o coração de Deus, ele fica constrangido com toda esta maldade no homem. Mas, imediatamente, Deus olha para a humanidade e encontra Noé. Vamos ao versículo 8. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Vejam, uma multidão, né? A população da terra toda, praticamente, e Deus encontra bondade em um único homem. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. Muito forte também este versículo. Irmãos, não quer dizer que todo mundo era mal, de malvado, de roubar, de furtar, mas toda a humanidade estava pervertida, trocando Deus por ídolos, toda sorte de pecados, né, de sodomia. Era homem, mulher com mulher, filho com pai, pai com filho, filha com mãe, toda sorte de sodomia, relações com animais. Terrível, 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 terrível. Então o homem se perde totalmente na violência, nas confusões, nas bagunças, nas farras. O homem se perde sem Deus, a humanidade sem Deus, irmão. Vocês não sabem o que é um país sem Deus, um país que extingue Deus. Ó, aqui não entra Deus. É um país violento, pobre, miserável, tá? De maldade, de perseguição. Tá? Então, sem as regras divinas, o homem perde a sua consciência da lei natural. A lei natural também se perde, tá? Porque não matar é natural, não roubar é uma lei natural. Honrar pai e mãe é uma lei natural. Não precisa de religião, não precisa de Bíblia para cumprir isso. Mas tira Deus da vida dessa pessoa. Nem a lei natural, nem isso vai sobreviver no coração e o homem vai se tornar todo ele mal, todo ele maldade, como o próprio Senhor atesta em Gênesis capítulo 6. Já depois, então Deus encontra Noé, né, e fala para Noé: entra na arca, com tu e tua família, pois tu é o único homem justo que eu vejo no meio desta geração. Lá no capítulo 7, versículo 2 fala: de todos os animais puros, toma 7 casais, né? Machos, fêmeas, e de animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também as aves do céu tomarás 7 casais, macho, fêmea, para que suas espécies se conservem vivas durante a face da terra. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz.
Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E passado os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que nós então possamos nos mantermos firmes na proposta de santidade, da nossa proposta reta de viver contra o mal, abraçados na esperança do Senhor, aceitando docilmente o Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso filho, sobre a nossa família, para que possamos ser observados, assim como Deus achou Noé em meio a uma multidão, né, de pessoas, um único santo, que a nossa família, Senhor, seja vista em santidade por seus olhos. Amém. O responsório de hoje é o Salmo 28, 29. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Aí vem esse versículo tão bonito, né? Filhos de Deus. Lá no Salmo, agora, filhos de Deus. Essa é uma profecia, 1000 anos antes de Jesus, falando: em Jesus, todos que forem batizados serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Então está aqui esse versículo, adorai-o com santo ornamento, ou seja, a igreja, através da igreja, através dos sacramentos, filhos de Deus. É um salmo que profetiza essa graça em Jesus Cristo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Aqui esse versículo fala da voz do Senhor que procura Adão e Eva. Adão, Eva, eles se esconderam porque tinham medo e tinham vergonha por ter pecado, se sentiam nus. E a presença de Deus, eles entraram na mãe. Mas Deus chamou. A voz de Deus continua chamando Dilton, Solange, Maria, Francisca, né? Continua chamando. E nós temos que tomar a decisão de sair da moita, literalmente, ao encontro de Deus. Ao encontro de Deus. Sua voz no trovão, reboando, no seu templo, os fiéis bradam: glória, glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Evangelho está em Marcos, capítulo 8, de 14 a 21. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Veja que nós temos que lembrar o que acontecera antes, né? Jesus estava numa região de Israel, né? E os doutores da lei, os fariseus, pediam um sinal a Jesus. Jesus ficou muito triste com aquilo e falou: não vai ser dado nenhum sinal a vocês. Entrou na barca. Ao entrar na barca, naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Talvez iam ficar ali 2, 3 horas na barca até chegar à outra margem. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Certamente Jesus não estava falando do pão, né? Estava falando do fermento, ou seja, Jesus estava falando: tomai cuidado com a influência que os fariseus têm sobre vocês, que a governança política tem sobre vocês. Tomai cuidado. Traduzindo isso, aquilo que Jesus estava falando para os apóstolos, vamos ouvir nos dias de hoje, nós temos que ter cuidado, papai e mamãe, é porque a lei agora incentiva e não proíbe mais tal pecado. Vamos falar o sexto mandamento, que é o pecado contra a castidade. Né? Então, é bíblico. Dentro da Bíblia, se você quer seguir a Deus,
A união homoafetiva sempre será um pecado diante de Deus. Vários capítulos da Bíblia, vários livros da Bíblia, os mandamentos do Senhor falam disso. Mas é uma tendência real, é uma situação de realidade. Ninguém vai expulsar filho de casa, ninguém vai expulsar filho de casa, ninguém vai fazer qualquer tipo de violência, mas temos que educar os nossos filhos desde o princípio, desde o início, na palavra do Senhor. Não é porque uma lei de uma nação legaliza o aborto que eu vou permitir que minha filha ou meu filho se consinta num pecado grave diante de Deus que pode os levar à morte definitiva, ao inferno. Não é porque uma nação legaliza um outro tipo de pecado, porque assim como as nações estão legalizando o aborto agora, certamente vão legalizar, escuta o que eu estou falando, a eutanásia, matar velhinhos. Ah, agora não é mais pecado matar velhinho, não precisa mais ficar cuidando. É só comprovar na justiça que ele tem uma doença irreversível, que agora a gente pode matar. Aí leva numa clínica especializada para matar velhinhos. Entendeu? O que leva uma nação sem Deus, uma nação que exclui Deus da sua raiz, da sua governância, ele perde até o senso das leis naturais. Eu acabei de falar lá no início. Então, Jesus está falando para a igreja que está reunida na barca. Ó. A barca significa a igreja. Quem está na barca são os apóstolos, os bispos, os futuros bispos. E ele está falando: cuidado, meus filhos, prestem muita atenção, cuidado com o fermento dos fariseus, falsa religião, as permissividades de uma falsa religião e com o fermento de Herodes, ou seja, com a crueldade e com os desvios de decisões políticas que vão contra a palavra de Deus. Olha só o versículo 16. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Ai, meu Deus, eles estão preocupados com pão, meu Deus. Eles acabaram de ver Jesus multiplicando pão para tudo quanto é lado. Eles acabaram de ver Jesus por duas vezes, né? De forma extraordinária e milagrosa, alimentando seu povo e estão preocupados com Jesus na barca, ou seja, na igreja, e só tem um pão. A mente humana ela é muito limitada, né? Olha a resposta de Jesus, né? Mas Jesus percebeu essa discussão entre eles e perguntou-lhes: por que discutis sobre falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes um coração endurecido. Todos, tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, vós não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus lhes perguntou então: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Olha a situação, Jesus está na barca com os apóstolos, com a futura igreja católica apostólica romana, com a futura igreja. Jesus já tinha falado para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eles não compreendem. Jesus já tinha feito 2 vezes a multiplicação, já estava próximo de ser sacrificado na cruz, morto, sepultado, né, para que ressuscitasse em glória. Mas a igreja ali com Jesus ainda não compreendia. Como seu coração pode ser tão duro a ponto de não compreender? Né? E vós ainda não compreendeis? Estão preocupados com pão? Né? Vocês estão diante de Deus que multiplica tudo, que tudo é possível com Deus. Né? Se 2 de vós estiver reunido em meu nome, podeis pedir tudo. Né? Então é isso que passa para nós o Santo Evangelho de hoje. Com Deus, tudo é possível.
nós podemos pedir a graça, mas também temos que lembrar que o próprio Jesus falou. Temos que também assumir a nossa cruz. Devemos pedir a Deus por milagre? Sim, mas se Deus não der o milagre que nós estamos querendo e precisando, temos que aceitar a cruz, porque aquele que não aceita a sua cruz também não é digno de seguir Jesus. E o santo de hoje, São Teotônio, né, possa também nos trazer essa esperança de saber seguir a vontade de Deus, por intenção de Santo Teotônio, que nós não fujamos da vontade de Deus sobre nós. Ah, eu queria viver a mil maravilhas, lógico, eu queria ficar tranquilo, queria ser um homem rico, mas qual é a vontade de Deus para mim? Né? Eu tenho que assumir também as minhas cruzes. E que a Santa Palavra, na primeira leitura, nos alerte, né, para o perigo do pecado, que o Salmo em nós reflita a realidade sobre nós, somos filhos de Deus, e que o Santo Evangelho nos façam ser compromissados com a igreja, para que a igreja jamais se misture com o fermento dos fariseus, que ela jamais, né, possa eh, um fermento de Herodes da política jamais se corrompa junto à política, e que os nossos joelhos estejam no chão, orando pelo bispo, pelo papa, pelo padre, pelos auxiliares dos padres, pelos nossos diáconos, todas as direções, todos os leigos consagrados, pelos pastorais movimentos e serviços da nossa igreja, porque a Deus pedimos a santa proteção e também por nossa família. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Eu quero fazer um convite a você, seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações se sintam filhos de Deus e fiquem livres do fermento do mal que pode lhes corromper o coração. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.